Alô, meus amigos do Canal 25, um grande abraço a todos. Sejam bem-vindos ao mais tradicional programa da televisão de Jundiaí. Isso muito me orgulha porque a gente conta histórias do nosso esporte. São 22 anos no ar, desde 1996, finalzinho de 96, o Lance Livre destaca aí pessoas que não podem ser esquecidas, grandes nomes. Já já vou apresentar porque estou recebendo dois grandes amigos. Muito obrigado aos nossos grandes heróis da imagem, com Aparecido Pereira, com Jaime Donizete da Silva, na produção da Gabi Miller, edição do Roque do Rogério e direção geral dos nossos trabalhos do Johnny Carreiro. Aí estão os nossos patrocinadores, os nossos grandes parceiros do Lance Livre, nesse projeto que tem de realmente destacar e a história nunca será esquecida aqui no Lance Livre. Vocês nos acompanham pelo canal 25 aqui da NET e também nas mídias sociais, nas mídias digitais, no YouTube, no meu canal e também no canal da emissora. E também no Facebook, as chamadas, vocês podem interagir com o Lance Livre aqui pelo canal 25, tá certo? Ao meu lado, grande amigo Fabinho, um dos melhores pivôs na história do futsal de Jundiaí. O Fabinho Rafael está chegando para mais uma edição do programa. Tudo bem, Fabinho? Como é que vai? Tudo bem, Riva? Beleza? Mais uma vez aqui. Hoje vamos falar com duas pessoas que não deixavam fazer gols, né? Então, muito importante, e vamos sabatiná-los, né? Duas histórias bonitas, né? Com certeza. Aliás, os dois continuam em atividade, uma profissional, um ano passado com a bola pesada e hoje até com o trabalho que é feito por esse grande profissional, grandes nomes recentes da história de goleiros do Paulista passaram por ele, né? Tem muita história para contar, né? Tem muita história para contar. Então vamos lá, eu quero apresentar de lá para cá. Olha, não foi fácil a negociação do cachê com ele. A gente teve que contactar empresário, o Fabinho teve que intermediar. Era internacional de há pouco tempo, né? Pois é, rapaz. Mas hoje eu estou recebendo, primeiro que é um amigo particular, fomos vizinhos de mesmo bairro, Bela Vista. Ele era bom e eu era ruim, mas a gente jogava junto, disputava algumas partidas, fizemos até alguns duelos de futebol de salão, depois jogamos junto, acho que foi no time do Betelli, no Jardim Paris, São João. Depois os caminhos colocaram o jornalismo na minha vida, a profissão de engenheiro que ele é também de muito orgulho. Hoje com meu grande amigo Márcio Marangoni, o Marcinho, um dos melhores goleiros da história recente do futsal de Jundiaí. Por que história recente? Porque o Jundiaí sempre teve grandes nomes no gol, né? E o Márcio Marangoni brilhou com a camisa de Jundiaí por jogos regionais, com vários clubes e jogou pelo Corinthians, que Cláudio Sérgio Sorage foi o grande treinador. Marcinho, seja bem-vindo ao Lance Livre. Você não sabe como eu estou feliz. Primeiro pela nossa amizade e por você contar a sua história. Um abraço, Márcio. Obrigado, Riva. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa onde que conta a história do futebol, né? A gente que fez parte da história. A gente fica muito feliz em poder estar aqui revivendo e contando um pouco como foi nossa trajetória, nosso convívio, né? Fábio, Riva, Carlão. Então é com muita satisfação que eu estou aqui hoje presente. Você sabe que a vida colocou a engenharia na sua profissão, no seu segmento profissional, mas o futsal, o esporte, te ajudou muito também no dia a dia, no relacionamento? Não? Claro que sim. Futsal é disciplina, né? Principalmente na bola pesada, né? Então, a disciplina, a tática, né? Isso ajudou eu na minha vida, né? E por isso que eu fui para exatas, né? Fui ser engenheiro civil, né? E atuando, graças a Deus, até hoje, né? Atuando até hoje, graças a Deus. Viajando para o mundo aí. Estava fora, agora estou mais quietinho aqui, fazendo umas consultorias, estou por aqui. Você sabe que nesse mesmo estúdio onde você está, e já vou apresentar nosso próximo convidado, aqui nós recebemos, foi um dos grandes programas da série 22 anos, na minha opinião, e você pode comprovar, pelo que você conviveu com essa pessoa que está no time lá de cima, mas os nossos cinegrafistas já estavam aqui. A Gabi não estava ainda, mas o Jaime e o Aparecido tiveram a oportunidade de presenciar o Sorage aqui no nosso programa. E aqui, Jaime, por favor, essa é uma matéria, eu acho que é da Gazeta Esportiva, é o Lance, não sei, é o Lance? Gazeta Esportiva. Gazeta Esportiva. Está aqui, ó. Me ajuda aqui, Fabinho, como diz o profeta da Atena, ajuda aí, meu. Olha aqui, essa é uma foto do Corinthians, o Márcio vai me explicar, e está aqui o Marcinho. O bigodudo aqui no canto aqui é o Sorage. É o mais baixinho, é o Sorage. O Sorage, gente, o melhor jogador da história do futsal do Brasil. O Sorage. Era seu técnico, Márcio, é isso? Era meu técnico. Nós fizemos um amistoso com o Corinthians, quando eu jogava na seleção de Jundiaí, e com idade de juvenil. Nós fizemos 2 jogos, um no Parque São Jorge e um aqui na Esportiva. Eu fui muito bem e ele me convidou, né, fez o convite para jogar no Corinthians. Aquele ano que a gente ia disputar
o campeonato, os jogos regionais e os jogos abertos. Então, como federado, a gente não podia disputar os jogos regionais e ser federado por uma equipe de São Paulo. Então, eu posterguei a minha ida, conversei com o Douglas Roncoleta na época. Ô, Ventania. Ventania. Ficamos em Jundiaí, fomos campeões dos jogos regionais, fomos vice-campeões dos jogos abertos, fui convocado para a seleção paulista dos jogos estudantis, fomos campeões brasileiros. E depois, no final do ano, o Sorage voltou ao convite. Agora você tem que ir, não tem como, né? E aí olha aqui, Márcio, me ajuda aqui nessa escalação, Jaime, não sei se a gente consegue mais uma vez mostrar, nessa escalação algumas figuras. Primeiro que eram 3 de Jundiaí. Eu estava começando o rádio nessa oportunidade, eu e Jamilson Roberto Tonoli, na Rádio Santos Dumont, grande amigo. Jamilson Tonoli hoje está na Rádio Difusora de Jundiaí, um dos textos mais completos do jornalismo de Jundiaí é do Jamilson Tonoli, né? Aliás, a família Tonoli tem uma ligação com o Fabinho também, já não vamos falar sobre isso aí. Mas além de você, Marcinho, o Reginaldo Grossi e o Jefinho estavam nesse time, né? Isso, Jefferson José Zago. Estamos aí do lado da ponta esquerda aqui, ao lado do seu Barbosa, que era o preparador físico, e o Reginaldo na outra ponta. Outra ponta. E quem que estava nesse time que foi seleção brasileira também? E Vander Jacovino, né? Que está ali no meio. Basic para a esquerda. Em cima o Paulo César goleiro, que era a seleção brasileira nessa época. O PC. O PC aqui que jogou no Guarani e depois foi técnico da Ferroviária. Agora técnico da seleção brasileira, tudo mais. Jogou em Toulon, né? Ele tinha acabado de voltar do Guarani, tinha jogado futebol de campo no Guarani, ele estava no Corinthians, era um timaço. Esse time foi campeão da Copa Cidade, essa aí é a foto da Copa Cidade de São Paulo, que é um torneio antes do Metropolitano. Chegou às finais do Metropolitano. E depois, em 87, né, quando o Corinthians teve uma fase muito ruim de futebol de campo, né, e o campo sustentava o futebol salão, né? Ele acabou o Vicente Matheus, falecido Vicente Matheus. Cortou o esporte amador na época. Cortou o esporte amador e o time foi desmontado. E foi uma pena, porque a gente talvez teria tido uma carreira no futebol salão um pouco mais longa. Você vai falar mais, que alegria em receber o Marcinho ao meu lado aqui também, ao lado do Fabinho, um grande amigo que eu tenho no esporte, no jornalismo. O cara é competente demais. Está aqui o professor Carlão, treinador de goleiros. Ele que revelou o Vitor, que trabalhou com o Rafael Bracali, com o Felipe Alves e tantos goleiros. Meu amigo Carlão, que alegria em recebê-lo aqui no programa. Muito trabalho, dificulta para vir aqui para o programa também, né, Carlão? Graças a Deus. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom, eu que agradeço, Riva, mais essa oportunidade. Eu acredito que, se não foi a primeira, foi uma dos primeiros programas esportivos que eu participei, mas com certeza é o programa que eu mais fui chamado a participar e sempre é uma honra muito grande eu poder vir aqui e participar do seu programa. A honra é nossa, a honra é nossa. Quer ver, ó? O Carlão contou nos bastidores aqui, recentemente, Campeonato Brasileiro rolando aí, tá certo? 3 goleiros revelados no Paulista estavam disputando a Série A. É isso, né? Vai lá. Isso. O Vitor no Atlético Mineiro, que todos já sabem. O Felipe Alves no Fortaleza. Inclusive é o homem hoje também de confiança do Rogério Ceni. Agora é isso, Rogério Ceni. Que talvez ele está para ir para o Cruzeiro, né? E o Wagner, que foi para o Chapecoense. Só que o Wagner, acho que fez 2 jogos e acabou lesionando. Machucou o joelho e está em recuperação. E tem o Richard, que eu falo que é um filho nosso de adoção, que é um menino que formado nas categorias de base do São Paulo, mas que a gente abraçou assim com todo carinho. Então, eu acho assim, já fazem 2 anos que eu não trabalho com futebol profissional, e você ter na Série A do Campeonato Brasileiro e na Série A do Campeonato Português um goleiro, e na Série A do Brasileiro 4 goleiros que trabalhou com você. Quer dizer, eu acho que ainda tem os frutos aí, né? Ainda tem. Interessante, né, Fabinho? Sinal de competência. Sinal de competência, porque até poucos anos atrás, acho que quando o Marcinho estava fora nas suas atuações profissionais, você pegava as escalações dos times da Série A e da Série B, tinha pelo menos um jogador do Paulista. Sim, é aquela grande fase que a Parmalat, né, proporcionou ao Paulista aumentando a qualidade da categoria de base, né? Que depois foi galgando e chegando no profissional. E é que nem você falou, você pegava os grandes times, aí esse jogou, né? Tivemos época de estar com o Arthur na Roma, né? Não sei se você chegou a trabalhar com o Arthur. Também trabalhei. Então, o Arthur estava na Roma, quer dizer, teve onde o Rafael na Europa, né? E nós temos o
o Mossoró jogando na Turquia. Quer dizer, dos goleiros temos... aí, qual que você acha que foi o melhor dessa história recente do Paulista? Eu Olha, cravo sempre, para mim, o melhor goleiro que eu vi jogar na história recente do Paulista, vai nos últimos, vamos falar o quê, Carlão, de 20 anos, vai? 15 anos? Para mim, Rafael Bracari. Porque o cara conseguia superar que ele não era tão alto, mas tinha uma... Sim, uma agilidade, né? Que nem a gente pegou um pouco mais antigo também, o Carlão deve lembrar também, tem o Edson, que foi muito bem, o Nego, o Luiz Fernando. O Paulista deve ver bons goleiros, né? Aquele César mesmo que veio do São Paulo, jogou um bom tempo aqui. Grandão, na época do Edson Jundiaí. Isso, então. Tivemos grandes goleiros, Márcio, né? também. Agora, revelados aqui, acho que o Carlão falou bem. O Vitor, né? O Rafael... os mesmos meninos que têm jogado... O Arthur, o Cristiano. O Cristiano também é um bom goleiro, né, que estava na conquista da Copa São Paulo. Né? Então, e aí você pega, tem bons goleiros da base que subiram profissional nessa categoria, que o Paulista, infelizmente, nas divisões agora menores, mas são bons goleiros. A gente percebe a qualidade do goleiro paulista. Quer dizer, goleiro aqui não pode se falar nada. Agora, o que é mais difícil, Carlão? Eu vou perguntar para o Márcio também, você como profissional da área, professor de educação física, treinador de goleiros profissional, que tem 2 projetos que já não vão falar do Carlão. O que é mais difícil, ser goleiro de futebol de campo ou ser goleiro de futsal ou antigo futebol de salão? Eu acredito que fazer a transição que é difícil. Quando você está adaptado a jogar o futsal e vai para o campo, ali a criança ela sente um pouco a dimensão. Ao mesmo tempo também o contrário, que é mais difícil ocorrer, sair do campo e ir pro futsal. Até pela questão, pelo apelo financeiro, né, que acontece mais, a chance de ter mais equipes no futebol de campo ela é maior. Então, acaba que os garotos vão para o futebol de campo. Mas eu acho que essa transição é difícil. Agora, quando você está adaptado a esse ou aquele, eu não vejo assim o que seja mais difícil. Eu tive sempre bons goleiros que vieram do futsal para o futebol de campo. Aí fizemos a adaptação ali, inclusive o César Del Roy, ele era do futsal, do Nacional aqui, e com 13 anos veio para trabalhar comigo. Tem um detalhe, o Rafael Bracari também era do futsal, mas não era goleiro. Jogador de linha. Inclusive no campo ele era de linha. O Felipe que você falou, Felipe Alves do Fortaleza que você falou, ele foi ser goleiro pelo seguinte, os colegas dele participavam de uma escolinha de society, né, sintético, e pagavam. O goleiro não pagava. Exato. E ele não tinha condição, ele foi, eu vou no gol então. Por isso que o Felipe Alves tem essa habilidade que... tem uma qualidade... Era coisa de maluco ser goleiro, Marcos? Era coisa de maluco mesmo? No meu tempo era. Eu nunca fui jogador de linha. Eu, desde pequenininho, meu pai colocava eu parado na parede e ficava chutando bola em mim. Né? Agora é interessante o que o Carlão falou, porque eu acho assim, são 2 épocas bem distintas. Né? O biotipo do goleiro, na minha época, era diferente de hoje. Eu acho que hoje a transição é até quase impossível do goleiro de campo para o salão, porque ele é muito grande, né? E tem um treinamento muito específico para campo. No nosso tempo, não. No nosso tempo, você pegava alguns biotipos de goleiro ainda de 1,80m, de 1,76m, 1,80m, 1,82m. Então, mas mesmo assim era muito difícil. Eu nunca me adaptei ao campo. Você tentou, cheguei a jogar amador, jogando no Brasa, fui tricampeão no Brasa. Ia com o Maçã, né? Então, o Maçã era mais baixo que eu e jogava bem campo. Né? Então, era uma adaptação bem diferente. Os treinamentos eram diferentes, né? Então, eu acho que naquele tempo era um pouquinho mais fácil, do campo para o salão, do salão para o campo. Hoje, eu acho que é muito difícil. E até porque, já tem os nossos quadros que nós vamos apresentar, até porque na época em que você atuava, que não era profissional, mas chegou um alto rendimento, foi jogar no Corinthians. Mas não tinha os treinamentos específicos, não tinha os treinamentos específicos de goleiro. O treinador era o treinador, era tudo. Não era isso aí, mais ou menos? E o Valdir Joaquim de Moraes, né, que instituiu isso aí há um tempo atrás e virou específico para goleiro. E com certeza a qualidade, a rapidez, a agilidade, né, dos goleiros aumentaram muito no treinamento específico. Olha, eu tenho alguma... Aliás, por falar em futsal, vem aí a Taça Canal 25, é isso mesmo. Mais um campeonato aí que o Canal 25 vai promover. Sub-10, veja a chamada aí, gente. Alô, meus amigos, um grande evento da bola pesada. É isso aí, vem aí a primeira Taça Canal 25 de futsal Sub-10. Imperdível, jogos aqui no Bolão com total cobertura do seu Canal 25. Também com apoio da Liga Jundiaense de Futsal e da Prefeitura de Jundiaí. Vai ser um golaço! A Taça Canal 25 Futsal Sub-10 tem o patrocínio de Uniodonto, Empório Pirana,
Cultura Americana Idiomas e Romanato Alimentos. Que legal, hein? Vai ser legal esse campeonato, viu? Revivendo o futsal de aí, né? Jogos no bolão, onde, por exemplo, nós estamos com algumas fotos aqui. Tem uma foto maravilhosa. Eu acho que é o Celhão aqui que está comemorando esse gol, não é? Final dos regionais de 85 contra Piracaia, ganhamos 6-1, primeiro gol. Eu e o Célio tinha uma tabelinha, né? Eu era goleiro, ele era o antigo pivô, né? Eu lançava muito bem, meu forte era lançamento, né? Então, 11 de janeiro de 1985. O lançamento sem atravessar a quadra, né? A bola tinha que quicar na nossa quadra antes. E você nessa época. E você tinha aquela condição de grandes lançadores de bola, que o próprio Tadei, o Celção também lançava muito. Né? Vamos ver, mas, meu Deus, abriram o baú aqui. Essa é uma foto realmente. Que time é esse, Marcelo? Por favor. Aí foi o começo de tudo. Vigorelli, né? Meu pai é italiano, né? Nós moramos na mesma rua, né? Mesma rua, é. Mesma rua. Aí inauguraram a quadra da Vigorelli, Fraldinha, né? O seu famoso Seu Zé, que era técnico do samba e foi treinar a Vigorelli, o Renato, filho dele. E aí embaixo tem um grande amigo meu, que é o Lelo, que foi vizinho nosso, morava de frente. O Lelo, irmão do Paulinho. Irmão do Paulinho, né? É verdade. E ali do ladinho, né? Eu sou mais baixinho em cima, ali do ladinho, nada mais que o Marquinho Peru, né? Marquinho Peru. Jogou na Ponte Preta. Grande estrela do Aliança. Amigo do craque Neto. Marquinho Peru, para quem vai querer que eu reconhecer esse aqui. Tá aí, tá indicado. Aliás, duas missões para você. Vamos trazer o Marquinhos Peru aqui no programa e o Maçã. Eu gostaria que o Maçã viesse no programa também. O Marquinhos, só não sei, ele estava acertando para ser comentarista da TV no Peru, para voltar para o Peru. Ele é ídolo na Aliança. Né? O pessoal foi lá no clube, tem um time chamado Aliança, em função da amizade que fizeram com ele, foram fazer um amistoso lá, disse que desceu no aeroporto, o pessoal já cercou ele, foi uma coisa incrível. É fantástico. E ele foi convidado para ser comentarista lá. Engraçado, o Márcio fez eu voltar no tempo, nessa rua, na Bela Vista, no nós morávamos, tinha o seu Abel Pipoqueiro ali também. O Manuel Pereira Ruda. O Artêmio, o caminhoneiro. Meu Deus do céu. Foi longe, hein? Ali onde tudo nós começamos. E a quadra Vigorelli hoje, primeiro que não existe a Vigorelli. Mas virou realmente um depósito ali de tudo, menos para a prática do esporte. Essa é a seleção de Jundiaí dos Jogos Abertos de 1984, né, Marcelo? Campeão dos Jogos Abertos em Araçatuba. Esse time aí, basicamente o time titular era do Nieri, o time reserva era o Siqueira, né? Com mais alguns incrementos aí, do Jamil, do Pipoca, Alexandre. Olha o professor Norival ali, gente. Esse grande amigo. Sensacional essa foto. Ganhamos a final de Sorocaba. Olha aí. E a semifinal, uma guerra contra o time da casa. Contra a Araçatuba? Contra a Araçatuba. Araçatuba o tinha Corinthians era Araçatuba. O Corinthians era Araçatuba. O Roger era um dos grandes destaques do Corinthians. Depois acho que foi jogar com o Corinthians, o famoso, né? Beleza? E algumas fotos nós vamos mostrando. Tem várias fotos aqui, sensacional. Nós vamos rever algumas. Tem outra da seleção de Jundiaí aqui, ó. Essa camisa, a Sajotur sempre... Essa é o frango. Essa até... O frango? É, e o frango? Não, aqui é a seleção de Jundiaí. Na Frango Paulista? Não, seleção campeã dos regionais de 85. É. Eu vou até... Ó, essa ficou fácil para mim, porque o Márcio fez a colinha aqui atrás da foto. Aqui, ó. Em pé, Rubinho, massagista, Márcio, Jefinho, Reginaldo Moura, Célio, Norival, treinador, e o Pirica, o Marco Antônio Fernandes, preparador físico. Agachados, Zé Carlos, o Buru, o Bispo, Cássio... Sucrilhos, meu Deus! Fabinho... Não sou eu não. Fábio Figueiredo. Né? É o Figueiredo. E o Renê. E o Renê também nessa foto. Eu infelizmente, o futebol de salão não participava mais dos jogos regionais, dos jogos abertos, não existia, né? Em 82 ele retornou e foi o ano que eu joguei e aí naquela época estourava a idade, né? Então você não podia jogar. Então eu e o Ezio e o Pita jogamos um ano só. Em Araras, que foi, e ainda o regionais tinha sido em Pirassununga e fizeram o futebol de salão sozinho em Araras. Nós jogamos, estouramos a idade e aí no partido do ano seguinte liberaram a idade. Né? Então aí já... Carlão, como professor de educação física, você é formado aqui na ESEF aqui de Jundiaí, essa concepção, eles falaram agora de jogos regionais, era um envolvimento muito grande de estudantes, aquela coisa toda. Caiu um pouco essa questão de jogos regionais hoje, né? Eu não sei, até quando a gente disputou, eu estava no Paulista, e tive a felicidade, acho que, de ganhar 8 regionais e 2 abertos. Com a camisa do Paulista, representando o Jundiaí. Representando o Jundiaí. Então... E teve alguém que foi campeão da Copa do Brasil, que ganhou os jogos regionais também, daquele time, não? O regional, o Vitor, o Rafael Bracali. Eles foram, todos eles foram campeão regional. Todos aqueles atletas que eram da base, em 2005 ali, que tinham sido formados no Paulista, tinham disputado regional. Coisa assim de
2 anos antes daquela conquista ali. Legal. Olha mais uma foto aqui, Jaime, por favor. O Jaime vai focalizar aqui, hoje recebendo os meus amigos Carlão, treinador de goleiros, e o Márcio Marangoni. Esse é o Frango Paulista. Fez história em Jundiaí também, né, Marcinho? O Frango Paulista, quase tudo que é futebolista aí de futebol salão jogou no Frango Paulista. Chegou uma época que era uma seleção. Era um time que foi formado de amigos, né? O goleiro aquela aqui é o Pita? É a Pita. Grande amigo, sensacional. Paulinho comandava essa equipe do Frango Paulista. Pessoa maravilhosa. Foi tricampeão principal. Você sabe que você estava no bolão recentemente, nós realizamos lá a Copa Lance Livre. Claro. Matou saudade do que você viu? Claro, inclusive eu estava inscrito. Mas estava inscrito Estava inscrito, mas eu fiz um transplante de córnea. E aí eu dei o lugar para o Stuck, né? Um ano antes eu cheguei a participar. Chegou a jogar, chegou a disputar. Mas foi sensacional rever grandes amigos, rever o Chimitão, né? Nossa, o Schmidt. O Schmidt entregou a bola para a final. Lá, exatamente. Então, ele e o nosso querido Zé Luiz Rafael, que é o seu tio. Meu tio. Exatamente. Então foi fantástico. Eu acho que... E o bolão com um público legal, né? O bolão, quando começou a Copa, quem assistia primeiro no início era o pessoal do futebol. Aí no segundo jogo já tinha um pouco mais de gente. No terceiro jogo, muitos amigos, convidados e... Você acha que essa persistência pode resgatar o futsal? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Acho que esse tipo de ação, assim como essa ação que o Nenê, junto com o prefeito, estão querendo colocar um time de liga, né? Está disputando, já ganhou o primeiro jogo semana passada. Ganhou o time de São José, né? São José, esse tipo de coisa, eu acho que associado a essas promoções, né, resgatando o futebol de salão, eu não tenho dúvida, Rivelino, que pode trazer de volta o futsal para Jundiaí no lugar que ele parou um dia. Agora, Fabinho, são outros tempos. Nós estamos na época da tecnologia, né? Isso até, em cima do que o Marcos acabou de falar, isso ajuda muito, né? Porque a sua credibilidade mostrando isso para o público no mundo, porque onde estiver a pessoa acessou a internet e está vendo o jogo do bolão. Então, tipo assim, a credibilidade é muito importante. Então, você viu o que você fez, né, nesse torneio de Master. Que nem o Marcos comentou. Lá, primeiro tinha 20, depois no segundo tinha 50, no terceiro já tinha 30, no quarto já tinha 200. O acesso de quase 10 mil pessoas assistindo o jogo pela internet. Então teve um momento que chegamos a ter ininterruptamente, ao vivo, 380 pessoas assistindo ao vivo. São números reais, sérios. Né? Isso foi uma coisa em que, infelizmente, na nossa época, né, nós não tivemos, a gente não tinha televisão. Talvez, Jundiaí, naquela época dos grandes jogadores... se tivesse a mídia que existe hoje, teria projetado muito mais gente para o salão. Carlão, isso acontece também na sua profissão como treinador de goleiro? A tecnologia chegou também? Não? Chegou. Hoje você vê muitos treinamentos na internet, você tem muita gente falando sobre. Quando eu comecei, não eram todas as equipes que tinham pessoas qualificadas para o trabalho, não. Não eram todas. Ele citou aqui o Valdir Joaquim, sou bem depois, tal. Aliás, tive o prazer de conhecê-lo. E então não eram muitos. Hoje tem vários, hoje se estuda mais, hoje está muito mais qualificada. E a tecnologia ajuda muito nisso, né? Aquilo quando o Cássio vai para o gol defender um pênalti, todo mundo sabe que ele é um exímio defensor de pênalti, desculpe, gente. Mas é tudo preparado, né, Carlão? O treinador e goleiro já avisa que o Fabinho vai cobrar e que normalmente vai chutar naquele lado. Tudo, você tem estatística de tudo. Eu, inclusive, tenho um estudo sobre cobrança de pênalti. Você tinha isso na sua época, Marcinho? Claro que não, né? E tem um estudo científico sobre isso. É que como é algo científico, isso não roda muito, né, no senso comum, vamos dizer assim. Mas eu fiz uma síntese desse estudo e está na internet. Você vai divulgar isso aí já. E muita gente já viu isso e eu já fiquei bravo com algumas pessoas porque, Riva, se você tiver alguma coisa, eu vou falar uma coisa que você tem, eu vou te dar o crédito. Mas isso é ético? Isso é ético. E eu vi pessoas apresentar o meu trabalho e não acreditar. Eu acho um absurdo. Bom, mas estão burlando, né? Para não falar pegando, né? Exatamente. Mas só uma pausa. Eu acho legal vocês estarem citando isso, porque eu era criança, tal, mas eu acompanhei muito disso. E eu comecei jogando futebol de salão com o professor Roquinho lá no Irapuru. Poxa, com 9 anos.
com 9 anos. O filho dele jogava muito também, era um timaço. Treinei com o Maia também. Quem não treinou com Joguei Maia? contra o seu time na esportiva. Pois é, você era treinador. Você está revelando a idade, aí complica, hein, cara? Vai devagar. Olha, nós vamos para o intervalo. Caiu até uma foto aqui, eu vou buscar já, mas hoje com figuras maravilhosas. Ao meu lado, Fabinho Rafael, Márcio Marangoni, goleiro espetacular do futsal de Jundiaí, e com esta fera, Carlão, orgulho de ser nosso treinador de goleiros aqui na cidade de Jundiaí. Nós voltamos já, Lance Livre, 22 anos no ar. Desde 1992, a Joan Distribuidora de Cimento atende o mercado de construção civil. Atende a sua obra. Na Joan você encontra os produtos Portocol, uma completa linha de argamassas e rejuntamentos. A Joan fica na Avenida União dos Ferroviários 980, próximo à estação. Anote o telefone 4527-3020. Na internet joan.com.br. Joan, está comprovado, é sinônimo de qualidade. De quem é do ramo e conhece, é o Posto Nova Era de Jundiaí, no bairro do Medeiros. Combustível com procedência, aberto das 5 da manhã até as 21 horas. Posto Nova Era, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a Estrada de Itu, no quilômetro 69,5. Aqui nós fazemos o melhor para você. Meus amigos, uma dica legal da Mactra é o Fix Massa. Veja aí, você já imaginou um reboco sem chapisco? E com o Fix Massa você pula a etapa do chapisco. Economia de tempo, economia de mão de obra, economia de material. Vai direto para o reboco. Argamassa super aderente, mais liga e plasticidade. Esse é o Fix Massa da Mactra e você encontra na Joan, em Jundiaí. O atendimento de qualidade transforma a experiência. Esse é o segredo de grandes nomes, que ultrapassaram crises e continuaram com o sucesso no mercado. Entre eles, a Quartzolite. Argamassa virou Cimenticola, virou Quartzolite para milhões de brasileiros. Assim, não vendemos só uma argamassa. Rejunte, impermeabilizante e agora a nova linha de adesivos e selantes. Vendemos bem-estar, qualidade, durabilidade, parceria e relacionamento. CIORT, Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia. Médicos especialistas nas áreas de fraturas, lesões do esporte, cirurgia adulto e infantil e acupuntura. Pronto atendimento de consultas, traumas e emergência em ortopedia e traumatologia. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas. CIORT, há mais de 15 anos cuidando do seu bem-estar. Avenida Antônio Segre, 347, Jardim Brasil. 4586-5356. Trevisan Serviços Contábeis. Esse você conhece desde 2004. A Trevisan Serviços Contábeis presta serviços de contabilidade fiscal e departamento pessoal. A tradição e segurança em abertura e legalizações de empresa. Trevisan Serviços Contábeis, na rua 23 de maio 290, em frente à Praça do Vianello, em Jundiaí. Anote aí o telefone 4521-7388. Trevisan, você pode confiar. Você conhece a Azul Lubrificantes? Troca de óleo especializada em todas as marcas de veículos. Na Azul você encontra óleos originais, filtros de óleo, de ar, combustível e ar-condicionado, e com uma equipe especializada para você. A Azul Lubrificantes fica na rua Carlos Gomes, 1491, no Jardim Danúbio. Anote o telefone da Azul, 3963-1340. Azul Lubrificantes. Venha conferir e sinta a diferença. Alô, meus amigos, nós voltamos aqui com o Lance Livre pelo Canal 25 e olha o recado do CIOT, Dr. João Luiz, um craque da nossa medicina esportiva. Aí está o site cirurgiasdejoelho.com.br. Passei lá com o Dr. João, fizemos uma versão online do nosso Lance Livre, foi um show, hein? Uma super audiência, o cara deu uma aula de ortopedia, de medicina esportiva. O grande Dr. João esteve recentemente na França com os melhores médicos da ortopedia mundial.
e o Dr. João Luiz é o nosso orgulho. Ciotti, Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia. Você tá querendo me derrubar aí, Fabinho? Você tá puxando meu fio aí, rapaz? Eu não. Tá esquisito aqui, meu. Mas vamos lá. Gente, já falamos da Taça Canal 25, deixa eu mostrar mais algumas fotos aqui. Meu Deus, do arquivo do baú do Márcio Marangoni, comemoração do aniversário. Olha essa aqui, ó, como a gente, igual diz o Milton Neves, eu guardo todas as escalações. Então essa aqui eu vou falar também, ó. 27 de 85, tá no verso da foto aqui, gente. Que time que é isso aqui? Que festa que é isso aqui, ô Márcio? Comemoração dos Jogos Regionais de 85. Campeão dos Jogos Regionais de 85. 85. E diz aqui, né, na foto, aqui no seu rascunho aqui, churrascaria do parque, rapaz. Churrascaria do parque. Era o Mairos que era o comandante. Era o Mairos. Meu Deus, era sensacional. Ao lado do Carbonari, Festa da Uva. A churrascaria do parque tinha uma situação muito particular, né? Batia um rango lá e depois... Bom, deixa pra lá, né, deixa pra lá. Era uma área muito privilegiada ali no parque. Hoje com o Carlão, com o Márcio Marangoni, fique à vontade, o Fabinho. Eu queria perguntar pro Carlão, a gente via nos tempos mais antigos, né? Um atacante chegava, chutava uma bola no gol, o goleiro ia lá fazer a famosa ponte e ficava com a bola na mão. Por que hoje, a maioria dos chutes, o goleiro sempre opta em ou espalmá-la para a lateral, ou dar um soco na bola e não tem mais a firmeza de segurar essa bola? Tem dois fatores aí. Eu sempre vejo os treinamentos em YouTube, em alguns sites, alguma coisa, e o pessoal está trabalhando muito a questão de agilidade, de movimentação rápida do goleiro, defesas a queima-roupa. E assim, é até uma observação e crítica minha, que tem ficado, essa defesa com segurança, ela tem ficado meio que à parte. Não tem se trabalhado isso. E muitos também têm procurado fazer aqueles treinos mais plásticos, mais bonito para vender na internet, mostrar vídeo e tal, e estão se preocupando pouco realmente com a qualidade efetiva do goleiro que passa segurança. Por exemplo, um goleiro que você faz o cruzamento na área, ele pega aquela bola, uma, duas com segurança, obriga o batedor do escanteio, ou quem vai alçar essa bola na área, obriga ele a tirar mais do goleiro, certo? Agora, você bate, o goleiro vai socar, soca para baixo, dá um soco com uma mão só, espirra, vai para trás, ou aquele goleiro rebatedor, você sabe que você pode chutar no gol de duas, uma, ou essa bola entra, ou ele rebate da escanteio, ou no rebote vão fazer. Quando o goleiro segura firme a bola, o próprio adversário já pensa, puxa, esse aí vai ter que chutar muito bem para fazer o gol. E o outro detalhe também que contribui muito para isso é que hoje a textura da bola, o material da bola faz com que ela balance muito mais. Isso realmente também tornou um pouco mais difícil as ações dos goleiros, certo? Mas eu entendo ainda que seja fundamental o goleiro encaixar bem uma bola, pegar bem uma bola. E olha aqui, Fabinho, olha que eu encontrei aqui no arquivo do Marcinho aqui, Marangoni. Você está nessa foto aqui, Fabinho? Olha aqui o Juventus, rapaz. Jogamos juntos no Juventus. Olha, em momento ficamos tricampeão da cidade. Que de massa esse aqui também, né? E olha o Tonoli. Você falou do Tonoli, o Tonoli também está nessa foto. Lembra desse time do Juventus aí, não? Lembro. Fez parte da sua vida, né? Muito tempo. Joguei no Juventus acho que 6 ou 7 anos. Ô Marcinho, quando você pega esse álbum seu, com essas fotos aqui, qual o sentimento que passa, rapaz? Valeu a pena, foi legal, amizade, enfim? Valeu, lógico, esse é o primeiro sentimento. E às vezes a gente faz sempre a comparação, não tem como não comparar com os tempos de hoje, né? Se nessa época talvez a gente tivesse um pouco mais de mídia, que não tinha, né? Eu ainda cheguei a jogar alguns jogos, né, transmitidos pela... Rádio Difusora? Não, TV Jovem Pan, UHF. Ah, é verdade. Inclusive no YouTube. Milton Leite. Então eu ia separar. Milton Neves e Milton Leite. Eu tenho dois jogos. Dois jogos estadual, São João e Bordão. São João e Bordão? Nós temos esse jogo. Vamos rever? São João e Bordão, eu fui buscar no arquivo, no YouTube, na internet. Esse jogo foi já na Federação, né? Foram dois jogos, um na Federação e o outro jogo mais antigo foi no Parque Antártica. Parque Antártica. Vamos rever, coloca aí, ó. Agora sim, os capitães estão ali no centro da quadra. O Márcio, o goleiro da equipe de Jundiaí, é o capitão. E o Vila, né, pelo time da Bordão. Encontrando muita dificuldade. Aí o Mosca, Pelé Branco, de novo o Mosca. Podia ter batido, né? Envolveu pro Pelé, agora sim o tiro, Mar! Nossa, imagens históricas. O Márcio lembrou muito bem a TV Jovem Pan, rapaz. Aquelas unidades móveis, os caminhões amarelos que ficavam fora do ginásio. Era sensacional, dá saudade. Você acha que você continua batendo a sua bolinha no gol ainda, Márcio? No gol, sempre. Você acha que o Márcio Marangoni se encaixaria perfeitamente no futsal?
Ah, sem dúvida. Muito diferente do que foi o futebol de salão. Não, né? sim. Tanto que eu saí de Jundiaí em 95, Riva, em 96, e por causa do trabalho, né, engenheiro civil, e eu fiquei 5 anos em Santa Catarina. E eu disputei a 2ª divisão em Santa Catarina. E o futebol de salão é muito forte em Santa Catarina, né? E eu já peguei em Santa Catarina sempre um pouco mais à frente, né? A regra já implantada, com a bola diferente e com as quadras maiores, né? E na época eu tinha 30 e poucos anos. E percebi que era possível, sim, tranquilamente, aquele jogador de futebol, aquele Jundiaí, com aquele biotipo, acostumado com a bola pesada, conseguir se adaptar ao futebol com as regras de hoje. Entendi. O goleiro mudou muito. Realmente o goleiro... Principalmente as pernas, jogar com os pés. Jogar com os pés, quer dizer, no meu caso, me prejudicaria mais as regras novas. Eu era muito forte no arremesso, no chão, né? E hoje, com a quadra do tamanho, você não tem muito esse... Né? O reflexo com a bola pesada, eu acho que você tem que ter mais força nos braços, senão a bola te empurrava para dentro do gol. Agora, né? quer ver? Carlão, para o goleiro especificamente, ficou melhor, não? Você acha? O goleiro era mais sacrificado na época, porque o goleiro só levava porrada. Hoje eu acho que é melhor, até porque a bola era pesada mesmo e doía, era doído. E o que mais falou, porque se chutava até de bico, né? Chutava de bico e vinha forte. Tinha uns canhotos, principalmente, que tinham umas patadas que não era fácil. E eu acho que no início a adaptação foi um pouquinho sacrificante, mas depois ficou melhor. Olha, nosso arquivo 25 hoje, nós vamos voltar no tempo onde você estava, Fabinho, em 1992, ô Gabi? 1992, o dia que a Lazio veio jogar contra o Paulista. No campo. Você foi assistir esse jogo, não? Sim. A Lazio veio com uma negociação internacional e um jogo histórico. Era o Banco Espírito Santo, o patrocinador da Lazio, e o Paulista estava entrando no padrão de profissionalismo, de parcerias. Veja, olha quem apresenta esse quadro, Luiz Andreoli. O Felipe Andreoli, que está na ativa aí, é filho. O Luiz Andreoli está nesse quadro. Veja aí no nosso arquivo 25. Bem, a faixa nobre do esporte de hoje vai mostrar o jogo amistoso internacional entre Paulista de Jundiaí e Lazio da Itália. Entre as cadetas, um golaço! Gol da Lazio, um golaço de Capocchiano! 19 minutos do segundo tempo, meteu por entre as cadetas do zagueiro e aproveitou que o goleirão estava no contrapé e meteu de esquerda. Tá lá o Alain. Aqui de primeira para Paulo Luiz. Joga lá dentro buscando o Igaraí. Olha o rebote, Del. Pegou no joelho do Del, é tiro de meta, hein? A Lazio tá toda encolhida, o Bandeira dá posição legal pro alemão. Olha o cruzamento do alemão. Mergulha lá o zagueirão. Quase que ele cabeceia o gramado. O Paulista tá todo lá dentro. Bom levantamento. Vai voltar lá pro Márcio. Arredondou. Jogou lá dentro. Olha o toque. Gol! No Jaime Sintra, como subiu o Saboia no contrapé do goleiro, empata o jogo no Jaime Sintra, Paulista, Lazio. França para Neri, bom levantamento, olha a liberdade que teve ali o de Jair, rapaz. Que beleza de bola, o Bandeira da posição legal, direto, ele bateu mal demais o Paulo Luiz. Meu Deus, um dos grandes jogos internacionais, né? Sem dúvida. Jundiaí, né? É histórico para Jundiaí, né? Esse empate de 1-1 aí, Paulista e Lazio, muito bom. E o Carlão, o que é isso aqui, Carlão? Isso aqui é um projeto. As cores da camisa da Lazio, inclusive, hein? A Lazio jogou com um azul bem parecido. Esse é um projeto que você está implantando em Jundiaí, é isso, Carlão? Esse é um. Eu tenho as minhas aulas particulares, o meu trabalho personal com os goleiros, e a gente utiliza essa camisa aí. O nosso grupo é Madiba, que vem de Mandela, né? Toda a dedicação de Mandela, a perseverança. Posso mostrar as costas da camisa aqui, Jaime? Pode ser?
Olha aqui, eu acho que não, hein? Olha lá, olha o presentão que eu ganhei aqui. O Carlão pode ser, hein, rapaz? Aí vai para a coleção. Então, isso aí é uma referência para a gente, por isso o nosso grupo chama Madiba, Madiba Esportes. E isso aí é realmente uma homenagem, como eu falei aqui no início do programa, foi um dos primeiros programas que eu vim na TV esportiva de Jundiaí, e certamente é o que eu mais fui chamado a participar. Então é uma gratidão que eu tenho. Gratidão é nossa. Né, para com você, e eu acho que é até pouco pelo que você faz pelo esporte. Que isso, rapaz. Pelo amor de Deus, só de recebê-los aqui sem jogar confete para cima de vocês, eu faço com muito orgulho isso. Tenho uma amizade tremenda, um respeito tremendo por vocês. É uma satisfação, rapaz. Porque são quantos anos como treinador de goleiro, Carlão? Uns 28 anos. Né, desde estagiário, e já fiz muita coisa na bola, viu? Treinador de futebol feminino, joguei handball, fui professor de ginástica olímpica, iniciação no SESI. O SESI me deu muita base para ser treinador de goleiro, me ajudou muito, né? Então, porque as pessoas veem o Carlão treinador de goleiro e às vezes elas sabem pouco assim da minha história. E professor também de educação física. No passado eu dei aula para os catatauzinhos de 4, 5 anos, cara. E eu me viro, né? Me viro porque o esporte, a educação é algo que está no meu sangue. É verdade. Ô Márcio, você conhece quantos países como engenheiro? Você já saiu muitas vezes do Brasil, é claro, né? Já. Eu não sei contar, Riva. Eu posso dizer assim, eu acho que mais de 20, 25 países. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Como que é a relação de alguns países que você acabou trabalhando, visitando? Como que é a relação ferramenta esporte para a educação nesses países? É totalmente diferente, né? A educação, o esporte já começa na base escolar nesses países, né? E aí, não precisa ir para a Europa não, na própria América do Sul, né? Chile, a Colômbia. Né? A Colômbia tem aliás, tem algo que a gente fazia no meu tempo, né? As aulas de educação física, onde era pincelado muita gente, né? Eu lembro que a gente, olha só, no Siqueira de Moraes, né? Quando a gente ia fazer, antes de fazer educação física, a gente fazia um teste físico aqui no bolão, na pista do bolão, onde eles falavam assim, você vai fazer educação física normal porque você está em mau condicionamento. Tem um biotipo aí. Você pode jogar futebol salão ou basquete, você escolhe. Então você vê isso na década de 70. Ou você vai fazer atletismo com o Amaro Barbarini ali no bolão. Exatamente, né? Então olha só o que era feito nas escolas estaduais de Jundiaí. Fico até arrepiado só de lembrar disso. Então, por isso que eu acho que a gente revelava muita gente. E é uma coisa que acontece em outros países, né? E independente se o país tem um poder do Estado maior ou menor, né, o investimento na educação é bem grande, né? Ou seja, financiado pela indústria privada ou financiado pelo próprio Estado, desde o começo, eles tomam como diretriz a escola. A mão de obra nós temos, falta a boa vontade política. Exatamente, talvez falte um trabalho sério, uma política, né? Regras bem definidas, né? Porque o que a gente sabe quando uma criança nasce? Que ela vai para a escola. Ela tem que encontrar o esporte ali, né? E olha, recentemente o professor José Carlos Bissoli esteve com a gente aqui, essa sumidade da educação física de Jundiaí, ele falou, a criança tem que praticar várias modalidades esportivas. Não tem que, mas é futsal. Primeiro que o sonho não é geralmente do garoto, é do pai. O pai sonha em que o menino fique famoso, mas ele tem que praticar, é lúdico. Então ele vai fazer basquete, nós estamos aqui com um professor de educação física, e você conviveu essa época também do Marcinho, sim, da educação física para valer nas escolas? Eu estudei um pouco no Siqueira, depois no Gandra, depois no Colégio Técnico. E na semana era diversificado, tinha duas aulas por semana, e um dia era handebol, outro dia era vôlei, outro dia era basquete, outro dia era corrida, o famoso teste de Cooper, para ver como que o aluno estava preparado, né? Então, e aí estava, brotava o gosto por aquele esporte, né? Comecei a jogar vôlei, gostei do vôlei, vou seguir no vôlei. Hoje não, né? Hoje em dia você pega a molecada, infelizmente, ou está no celular, ou está no computador, né? Internet, televisão, Netflix, quer dizer, esse gosto por esporte está muito raro hoje em dia. Algo a acrescentar, Carlão? Isso aí é um fato, mas eu trabalhei ano passado lá no Jardim das Tulipas e o potencial humano que a gente tem ainda é muito grande. Muito grande. Né? A garotada ama jogar futebol, as meninas querem jogar futebol. Tinha uma ginasta lá que era brincadeira o que ela fazia. Tinha dia que eu tinha que falar, não faz isso, porque eu tenho medo de você machucar na minha aula. A gente é que fica com essa preocupação.
um potencial humano extraordinário. Ô Marcinho, você é daquela opinião que a coisa acontece na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, mas as oportunidades elas têm que estar à disposição também, como você falou, né? Sem dúvida. Eu acho que existe sorte? Existe, mas você tem que estar na hora certa, no momento certo e preparado para aquilo. E quem foram os certos para você, nomes que você não esquece como grandes treinadores, grandes amigos no futsal? No futsal? É. Puxa vida. Que pessoas que você carrega assim, poxa, claro, a amizade é enorme, né? Mas, eu não posso esquecer do Betelli. Benedito Betelli. Betelli, que eu não conheci. O Nelmo, filho dele também. O Nelmo. O doutor Nelmo Betelli. Ele que deu os meus primeiros passos no futebol salão, porque quando eu saí desse timinho da Vigorelli, que a gente era fraldinha, o primeiro time de estrutura que ensinou eu a... Jardim Paris. Foi o São João. O Betelli tinha saído do Jardim Paris e tinha ido para o São João, né? O Jacó, aquele que foi bandeirinha, né? Maridão da Gilvanisa Finardi, os dois são falecidos, né? Poxa, então, eles criaram o Siqueira, né? É isso. E o Siqueira me levou à seleção jundiaense do salão, né? Um time pequeno. Eu tenho até uma foto, né, aí dizendo cai o último invicto. O único time que tirou de nós a invencibilidade naquele juvenil foi o Nieri, né? O grande Nieri, de José Fernando, Rio, Edu, Perica, né? Isso era do tempo da fita cassete. Né? A fita cassete, exato. Olha que o Márcio, infelizmente, não tem como a gente reproduzir, gente. Mas aqui é uma fita cassete com o Hélio Luiz na rua, final dos Jogos Regionais. Luiz. Depois teve o Cledi Oliveira. O Cledi da ESPN também transmitiu um jogo de juvenil, né? Isso. Araguaia e Floresta. Araguaia e Floresta. O jogo que dizem que não terminou. Foi sensacional. Foi espetacular. Márcio era o goleiro, viveu um momento fantástico. Bons tempos de 3R, de Zogby, os grandes patrocinadores que apoiavam o esporte de Jundiaí, né? Sim. Aliás, eu passo uma pergunta para cada um de vocês. Romário, Rivaldo ou Ronaldo? Dos três. Os três ganharam o prêmio de melhor do mundo. Na sua opinião, Fabinho, quem foi o melhor? Olha, é difícil, hein? Eu vou de Rivaldo. Você, Carlão? Ronaldo. Marcinho? Rivaldo. Coloca aí nosso quadro Obras de Arte do Esporte. Posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! Romário de novo! Ele bate lá na entrada da área brasileira, vem Roque Júnior, jogando sério, mete a cabeça na bola e faz o corte. Cafu domina. Aí aparece o Cleberson de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio, lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Gol! Aos 33 do segundo tempo. O segundo gol brasileiro, 2-0, Brasil 2 de Ronaldinho. Olha de novo aí, cadê o Oliver Kahn? Bola no canto. Sensacional, grandes momentos do esporte. Ainda faltou mais um R aí, o Ronaldinho Gaúcho. E a gente viu, eu fiz uma publicação recentemente, acho que no último domingo, sobre o Neymar, reta final do nosso programa, justamente em cima disso, Márcio, Carlão e o Fabinho, né? O que acontece com esse rapaz, né? Ele saiu pelas portas do fundo do Santos, saiu pelas portas do fundo do Barcelona, e será que vai sair a La François também no Paris Saint-Germain, ou Carlão? É como que a gente fala, assessoria, né? Assessoria é muito importante, né? Porque não tem uma observação aí popular de que vê mais ou menos como está a sua vida e vê as cinco pessoas que você está mais próximo dela. E aí você começa a tirar a conclusão disso. Então, eu não tenho dúvida que seja quem está na volta que não está sendo legal. É claro que a pessoa, ela toma as decisões, mas
quem está na volta está influenciando de uma maneira que não está sendo legal. Interessante, né, Marcinho? O cara nasceu com talento, né? Mas realmente... Ele, infelizmente, ele tem uma liberdade para um homem, né? Ele não é menino mais, 27 anos, né? Já passou, já. Mas não pode ter, né? Ele é um menino, na verdade, ele tem uma cabeça de criança, né? Então, ele atingiu uma, teoricamente, entre a maturidade, onde a gente percebe pelas entrevistas que ele tem uma certa liberdade, mas não poderia ter porque ele não tem maturidade suficiente para administrar isso, né? Não adianta colocar a culpa nas redes sociais, porque todos os jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo, e todos têm rede social também. É verdade. Né? E isso a gente não vê nesses outros jogadores, né? Aliás, você tem rede social, Marcelo? Não. Não precisa completar. Meus amigos, nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer hoje a visita de Márcio Marangoni, esse meu grande amigo, convivemos, crescemos juntos, um talento da bola pesada, goleiraço que foi da várias equipes de Jundiaí, do Corinthians. Márcio, obrigado por ter vindo. Me permita chamá-lo realmente de um grande amigo, velho. Muito obrigado, é recíproco, você também foi um grande amigo, né? É um grande amigo, né? Nós tivemos uma infância bem participativa, né? E é uma grande satisfação estar aqui, Iva. Olha, fiquei muito feliz. Agradeci o convite, né, com o Fábio. Não estava dando certo aí por vários motivos, mas... E a Gabi já disse que já está depositado o cachê na conta. Ah, excelente. Essa é a melhor parte. Né? Dá para pagar cervejinha. Né? Tranquilamente. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado. Obrigado a vocês e estou à disposição quando quiserem para a gente contar mais histórias aí, que tem bastante. Valeu, Marcinho. Com o meu amigo Carlão, treinador de goleiros lá na escolinha do Vitor, que agora é Vitor 1, e o projeto sensacional que ele desenvolve em Jundiaí é um personal trainer, treinamentos de goleiros específicos. Obrigado, Carlão, por ter vindo e obrigado pelo presente. Eu que agradeço e é uma satisfação enorme. Valeu. Participar mais uma vez. Um abraço. Obrigado mesmo. Nota 10 para você no ângulo, Fabinho. Mandou bem, viu, velho? Obrigado. E prazer também estar com os amigos aí, né? Tivemos muitas histórias juntas. Fez gol nele, não? Então, eu ia até brincar agora, né? Nós jogamos um tempo junto, mas também fiz muito gol nele. Virou muito Ele fala isso, que tem o Ieso, por exemplo, é um jogador que fez muito, o Jamil, né? Fez muito pouco gol nele, mas ele sabe que na história tem muito golzinho, né? Tem uma historinha de vai ficar para o próximo programa, hein? A tréplica e a réplica vão ficar à disposição. Obrigado a todos com o nosso incrível Jaime Donizete, Aparecido Pereira, na produção da Gabi Miller, com a edição do Roque e do Rogério, direção-geral do Johnny Carreiro. Muito obrigado pelo carinho. Esses são os nossos patrocinadores, os nossos parceiros de lance livre. Aqui a história nunca será esquecida. São 22 anos no ar. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Um abração. Tchau, gente. Desde 1992, a Joan Distribuidora de Cimento atende o mercado de construção civil. Atende a sua obra. Na Joan você encontra os produtos Portocol, uma completa linha de argamassas e rejuntamentos. A Joan fica na Avenida União dos Ferroviários 980, próximo à estação. Anote o telefone 4527-3020. Na internet joan.com.br. Joan, está comprovado, é sinônimo de qualidade. De quem é do ramo e conhece, é o Posto Nova Era de Jundiaí, no bairro do Medeiros. Combustível com procedência, aberto das 5 da manhã até as 21 horas. Posto Nova Era, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a Estrada de Itu, no quilômetro 69,5. Aqui nós fazemos o melhor para você. Meus amigos, uma dica legal da Mactra é o Fix Massa. Veja aí, você já imaginou um reboco sem chapisco? E com o Fix Massa você pula a etapa do chapisco. Economia de tempo, economia de mão de obra, economia de material. Vai direto para o reboco. Argamassa super aderente, mais liga e plasticidade. Esse é o Fix Massa da Mactra e você encontra na Joan, em Jundiaí.
O atendimento de qualidade transforma a experiência. Esse é o segredo de grandes nomes, que ultrapassaram crises e continuaram com o sucesso no mercado. Entre eles, a Quartzolite. Argamassa virou Cimentecola, virou Quartzolite para milhões de brasileiros. Assim, não vendemos só uma argamassa. Rejunte, impermeabilizante e agora a nova linha de adesivos e selantes. Vendemos bem-estar, qualidade, durabilidade, parceria e relacionamento. CIORT, Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia. Médicos especialistas nas áreas de fraturas, lesões do esporte, cirurgia adulto e infantil e acupuntura. Pronto atendimento de consultas, traumas e emergência em ortopedia e traumatologia. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h. CIORT, há mais de 15 anos cuidando do seu bem-estar. Avenida Antônio Segre, 347, Jardim Brasil. 4586-5356.